cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia dos 30 dias com São Lucas. Seja muito bem-vindo hoje, se você acompanha quando esse vídeo está sendo postado. Hoje é quinta-feira, hoje é o quinto dia. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para a maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo para mais um dia de meditação do Evangelho de São Lucas. Nós estamos hoje no quinto capítulo. Esse quinto capítulo, novamente, como aconteceu no quarto capítulo, o padre ficou logo ali no começo, já parou, não consegui ir adiante. Fiquei nos primeiros versículos. Que texto lindo! Esse versículo, quando eu tento ensinar a Léxio Divina para alguém, eu uso esse capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. O que é Léxio Divina? Aqui nós temos um ótimo método de oração. 4 partes diferentes. Primeira parte, você vai ver o que o texto diz. O que o texto diz em si. Aqui não tem criatividade nenhuma. Quais os personagens? Onde eles estavam? Que horário que é? O que eles faziam? Qual era o sentimento deles? Você vai pegar as peças e vai imaginar aquela situação. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Depois a segunda parte, o que o texto diz para você? O que o texto te ensina? O que você aprende com esse texto? E aí você vai meditar qual que é a lição para a sua vida. Aqui é algo muito pessoal. Então o que o texto diz para você? Segunda parte. Terceira parte, o que você diz para o texto? Aqui é a sua oração. Jesus, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor. Eu aprendo que com o exemplo de São Pedro eu também sou chamado. E aí você vai abrir o seu coração, não tem como ensinar. Você vai rezar, vai conversar com Deus. Depois o quarto, antigamente era contemplação, os monges diziam. Hoje, de uma forma mais pastoral, nós chamamos de ação concreta. Toda oração deve terminar com uma ação concreta. Toda oração deve terminar com algo que nós decidimos a fazer. Então você vai dizer assim, o que eu vou fazer agora?
Qual que é a minha decisão? É esse o ponto. Qual que é a minha decisão? O que eu preciso começar a fazer? O que o texto diz em si, o que o texto diz para mim, o que eu digo para o texto, o que eu vou fazer depois de meditar esse texto. 4 passos muito concretos. Começo do texto, Jesus, ele gostaria de pregar. Jesus tinha uma multidão que o comprimia, que ele não conseguia evangelizar. De repente Jesus olha para o lado, conseguimos imaginar Jesus olhando e ele vê um barco. E naquele barco alguns pescadores estavam lavando as redes porque não tinham pescado nada. Então Jesus percebeu que ali havia 2 grupos que precisavam dele. Aqueles que queriam ouvi-lo, que vieram para serem evangelizados, e aqueles que estavam tristes porque não tinham pescado nada. Se fosse você, qual dos 2 que você escolheria? Quem veio para ouvir a evangelização ou quem estava deprimido e triste porque não tinha conseguido nada? Aqui está a lição, aqui está a grandiosidade de Jesus, de um grande pedagogo, um grande professor. Jesus escolheu os 2 grupos. Ele pensou, se essa multidão veio de fato para me ouvir, ela vai continuar comigo. Então Jesus ele vai caminhando, a multidão vem junto com ele, depois de alguns metros, aquilo que era 2 grupos tem um só. Pedro, o que ele tinha? Dinheiro? Não. Peixe para dar para Jesus? Não. O que ele tinha? Não tinha pescado nada, ele tinha um barco. Então Jesus entrou e aqui é um sinal, é algo muito concreto para você ajudar alguém que tem depressão. Peço que a pessoa pode te dar, chacoalha a pessoa, movimenta a pessoa, faz ela se movimentar, faz ela acordar, peça algo que ela é capaz de dar. Pedro, me dá peixe? Ele não tinha. Me dá dinheiro? Não, ele não tinha. Pedro, me dá um sorriso? Ele não tinha. Pedro ali só tinha uma coisa, tinha barco, tinha rede. Então Jesus aqui ele vai ligando os pontos, ele fala, com essa multidão não consigo pregar, eu preciso entrar no mar, mas se eu vou pregar nadando não vai ser muito bom, se tiver um barco vai funcionar, e aí ele pede o barco. Em alguns segundos, Pedro, que era a pessoa mais triste, deprimida, que se sentia inferior aos outros, de repente aparece como centro das atenções. Eu imagino Pedro dizendo assim, é o meu barco, ele está no meu barco, evangeliza no meu barco. Se fosse hoje, ele ia tirar uma selfie, né? Ia sentar assim, ia ficar do lado de Jesus e ia... Ele, Jesus ali, ia abraçar, ia colocar no canal do YouTube dele lá, São Pedro. Não pode falar em X, em Twitter, porque senão não quero pagar multa. Uma vergonha o que acontece no Brasil. Uma vergonha. Está se comparando mesmo com Cuba, Venezuela, Irã, é uma vergonha, mas tá entendido o meu posicionamento, fechando parênteses. E aí imagino Pedro aqui, tirando a foto e colocando lá no canal dele no YouTube, né? E aí termina, Pedro queria ir embora e não precisava mais nada. Aí Jesus, não, fica aqui, avança para águas mais profundas. Aqui era difícil. E aí Pedro avança. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para a multidão, já tinha tocado o coração da multidão, agora era olhos nos olhos, frente a frente com Pedro que ele queria ficar. E aí entram, e Jesus vai adiante, ele diz, joga as redes. Querido irmão, querida irmã, ali não havia peixes. Não havia por quê? Porque Pedro era profissional, ele tinha lançado a rede a noite toda, não tinha peixes. Jesus pede para Pedro lançar as redes onde não havia peixes. Às vezes Deus pede para nós acreditarmos quando não dá para acreditar. Perdoar uma pessoa que não merece perdão. Rezar para uma pessoa que não muda. Às vezes ajudar uma pessoa que não merece ajuda. Jesus pediu para Pedro jogar as redes onde não havia peixes. Ele jogou. E aí com Deus o milagre é certo. Pescou inúmeros peixes. E aí Pedro viu aquilo e disse, Senhor, eu sou pescador. E aí Jesus faz o convite. Antes Jesus tinha visitado a sogra dele, capítulo anterior. E aí Jesus faz o convite. Pedro, você vai ser pescador de homens. Pedro deixa tudo, filho, sogra, gatinho, amigo, barco, rede, dinheiro, canal no YouTube. Deixou tudo e foi seguir Jesus. Que coragem, que pedagogia de Jesus. Irmão, irmã, leia, releia, medite, pense, mergulhe. Esse texto é uma obra de arte, é uma preciosidade. Aqui nós temos jovens que nos acompanham. Um dia vocês precisam fazer essa encenação na paróquia. Essa encenação. E aí não sei como vocês vão fazer água ou barco, aí já é com vocês. Mas olha a
preciosidade, olha a grandiosidade deste texto. Que coisa linda, que coisa fina. Irmão e irmã, antes da bênção final, o padre gostaria, vocês me perdoem o espaço, antes da bênção final, gostaria de fazer um convite. Ano de 2025 é ano do jubileu, é um ano extremamente especial. De 20 em 25 anos se abre a Porta Santa no Vaticano, abrirá em 2025. Gostaria de entrar nessa Porta Santa do Vaticano, que abre a cada 25 anos, com você, entrarmos juntos, rezando. Por isso estamos organizando uma peregrinação para 3 países. Primeiro, nós vamos para a Turquia, Éfeso, casa de Nossa Senhora, local que depois São Paulo visitou, viveu com São João, com Nossa Senhora, e ele mesmo depois escreveu uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Depois nós vamos para Listra, nós vamos para Antioquia da Psídia, nós vamos depois passar também em um dos locais mais importantes que, falando o nome, você já conhece, que é Tarso, onde São Paulo viveu. Depois nós vamos em Antioquia da Síria. Vamos fazer a primeira viagem missionária de São Paulo. Depois nós vamos para Polônia, local onde Santa Faustina teve a visão da Divina Misericórdia, as aparições, onde São João Paulo II nasceu, cresceu e depois onde ele foi bispo. E também vamos no campo de concentração, onde Edith Stein e depois São Maximiliano Maria Kolbe entregaram sua vida por Cristo. E aí no final nós vamos entrar por essa Porta Santa em Roma, Turquia, Polônia, Itália, 15 dias, missa todos os dias, formação bíblica histórica. Convido você, gostaria que você fizesse essa peregrinação com o padre. Aqui nós temos o número da agência, maiores informações, ligue na agência, vagas limitadas. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se você já leu esse evangelho, leia novamente e medite. Vale muito a pena. Se precisar, ouça e medite novamente com este vídeo. Envie para alguém que você sabe que precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra os meus joelhos, pois carregas em teu seio a luz e a verdade, a pura divindade encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue e alma em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Graças ao teu sim, a vinda dele, não estamos sós. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará, A vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me
ajuda-me a esperar. Maranatá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele escolheu o seio, o ventre, o útero de uma Virgem Maria para criar forma humana. O Logos de Deus, o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, corpo, sangue, alma e divindade no seio da Virgem Maria, neste útero sagrado, neste ventre santo. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará, a vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar. Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar. Maranatá.